Se você é melancólico, eu sei que o seu sonho é se mudar para um país distante, onde você não conhece ninguém e você pode recomeçar do zero. Todo melancólico vive sonhando em como ele queria sumir por alguns meses sem falar com ninguém. A dificuldade do melancólico é que ele está sempre se sentindo exausto. Mesmo sem fazer nada o dia inteiro, ele está sempre cansado, porque a nossa mente não para de trabalhar um segundo. E mesmo cansado, você deita para dormir e você não consegue descansar, porque a voz da consciência trabalha muito. É muito comum que os melancólicos sofram com insônia. É fato que a vida é muito mais difícil para os melancólicos na nossa sociedade, que não entende o nosso silêncio, a nossa sensibilidade, a nossa necessidade de espaço, de solidão, de respeito. É difícil falar sobre isso, mas eu preciso confessar que aquela coisa trágica que aconteceu lá em 2020, que obrigou todo mundo a ficar dentro de casa, aquilo ali foi o paraíso para os melancólicos. Claro que se você perdeu alguém naquela época, eu também perdi pessoas, isso trouxe muito sofrimento, mas a configuração da sociedade em que você pode fazer de tudo sem precisar sair do seu quarto, sem ter a pressão de socializar, de ficar o tempo inteiro tendo que lidar com as pessoas, essa vida mais reclusa, mais fechada, foi um momento de muita felicidade para quem é introvertido. Eu não sou a pessoa mais viajada do mundo, mas dizem que essa dificuldade em socializar dos melancólicos acontece só aqui no Brasil. Dizem que em outras culturas, em outros países, talvez no Oriente, talvez na Europa, em que as pessoas são naturalmente mais fechadas, dizem que por lá a gente iria se adaptar muito mais e que o nosso jeito mais quieto, mais artístico, mais sensível, mais culto seria considerado topo da sociedade. Mas aqui no Brasil a gente é considerado o pior tipo possível, porque aqui o que é mais valorizado? É falar alto, é a capacidade de dar risada, gargalhada de tudo, e faz piada, e vai pro happy hour, e faz festa, faz evento, e tem milhões de amigos, e popularidade, capacidade de ser rápido, de resumir tudo, encurtar tudo, diversão. Aqui, o extrovertido é rei, mas dizem que talvez a gente esteja no lugar errado e que se de fato mudássemos para um país distante, poderíamos ser mais valorizados e mais felizes. Quem já viajou o mundo aí e pode confirmar ou não essa hipótese pra gente? Deixem aí nos comentários que eu quero ler o que vocês acham sobre isso. Por que o melancólico fica tão abalado com a data do aniversário dele? Eu encontrei 3 motivos. Primeira coisa, todo aniversário é um chamado para reflexão. Mais um ano que passou e você é obrigado a lidar com os seus sucessos e fracassos, o que você já fez ou não conseguiu fazer até agora, em que ponto que está a sua vida, e aí você vai se cobrar muito, você vai se julgar, você vai se comparar com todo mundo que está ao seu redor. O melancólico sente o impacto do tempo passando. O aniversário dele é como se fosse um tapa na cara, assim, ei, a sua vida já está indo embora e você não fez nada. Cadê aquelas promessas que você tinha? A expectativa que você criou para você mesmo? E toda aquela onda de autocobrança, perfeccionismo, inferioridade, tudo isso vem à tona mesmo sem querer, é automático. Segundo ponto é que o aniversário carrega uma enorme pressão social. Afinal, você já sabe que todo mundo espera que você esteja alegre, pelo menos no seu aniversário. Você sabe que alguém vai perguntar: e aí, vai fazer festa aonde? Vai comemorar aonde? É como se fosse uma data em que você tem mais obrigação ainda de estar feliz, de estar sorrindo, de estar abraçando as pessoas. A pressão social é o que mais acaba com a energia do melancólico. Só dele ficar pensando assim, nossa, daqui a uma semana é o dia, é o meu dia, é o dia que eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou muito feliz e que eu vou ser o centro das atenções e todo mundo vai vir falar comigo. Já vai gerando uma ansiedade, um nervoso, um estresse, uma preguiça, tudo ao mesmo tempo. E o terceiro ponto é a sensibilidade. Por mais que você tente não ligar e que você pensa assim, não,
Eu não quero comemorar, eu não quero presente, eu não quero que ninguém me dê parabéns. Ah, não adianta. Quando chegar o dia, no fundo, você queria que alguém lembrasse. Vai ter alguma pessoa que você vai estar torcendo para essa pessoa vir te dar os parabéns. É incontrolável, é inconsciente. E aí, as pessoas que lembram e vêm te dar felicitações vão te deixar emocionado, vulnerável, fragilizado. E aí é claro que sempre vai ter aquela pessoa que não vai mandar, que você gerou expectativa e essa pessoa fracassou com você e você vai já começar a guardar rancor. Essa pessoa aqui não me deu nada, esqueceu de mim, não falou comigo. Então, olha a bagunça que pode gerar um simples aniversário. Para o melancólico, nada é simplesinho. Tudo na nossa vida tem um peso, um impacto muito maior. As emoções do melancólico são sentidas muito mais intensamente. Então, você pode tentar o quanto você quiser. Você pode tentar falar assim: esse ano eu não vou falar para ninguém, eu não vou comemorar, eu não vou pensar. Quanto mais você luta contra a vulnerabilidade que vai ser sentida nesse dia, é mais que o peso desse dia vai aumentando ainda mais. Então não tem jeito. Todo ano é a mesma coisa. Quando vai se aproximando da data, quando falta um mês, você já vai começando a sentir aquele arrepiozinho, aquele friozinho na barriga, e você vai criar a expectativa. E aí, como sempre, as suas expectativas serão completamente frustradas por este mundo que nunca é capaz de corresponder àquilo que você gostaria que acontecesse. O melancólico procrastina muito, porque o que o melancólico gosta é de pensar, não é de fazer. A zona de conforto do melancólico é dentro da mente dele. Esse universo imaginativo, criativo, multidimensional que todos nós criamos e guardamos aqui dentro, esse mundo interno, onde a gente tem total controle sobre tudo o que acontece. Aqui é que a gente gosta de ficar. Aqui é onde a gente prefere ficar. A vida do melancólico acontece muito mais aqui dentro do que do lado de fora. O melancólico é cheio de trauma com esse mundo que é tão ingrato pra gente. Poxa, desde crianças sendo excluídos, isolados, julgados por todo mundo, chamados de vários nomes, piadinhas que a gente odeia, pressão da família, porque eles acham que nós somos estranhos, errados. Esse mundo é um lugar ingrato, hostil, desconfortável para o melancólico. A gente não se sente em casa nesse mundo de fora. Então é como se o mundo exterior não merecesse nossa atenção, não merecesse o nosso esforço. Muito confortável para o melancólico falar assim: eu tenho muito potencial, eu sempre soube do meu potencial, todo mundo sempre falou do meu potencial. Mas qual é o tamanho do desperdício de você passar a sua vida toda só com potencial? Eu sei que dá medo, porque você sabe que a partir do momento que uma ideia que estava perfeita aqui na sua cabeça sai de dentro de você e toca no mundo de fora, ela começa a sofrer influências de todos os lados, opiniões das pessoas que não te entendem, pessoas que não gostam de você, pessoas que não veem o que você vê, porque elas têm uma mente tão pequena, elas não conseguem visualizar o que você está tentando fazer. Então o melancólico quer proteger a ideia dele, dentro dele. Ele quer cuidar daquilo para que seja perfeito dentro, mas não existe. E aqui eu não falo só de sonhos grandiosos, de carreiras e viagens. Eu falo de qualquer coisa pequena da rotina. O melancólico procrastina fazer uma faxina em casa porque na cabeça dele ele quer fazer a faxina perfeita, igual ele viu que acontece nos filmes. Mas a realidade é muito mais feia, muito mais chata, muito mais sem graça. Então, melancólico, muito cuidado, porque você acha que você é perfeccionista e isso é uma grande qualidade, mas o seu perfeccionismo é só uma procrastinação disfarçada. Infelizmente, é triste ter que falar isso, mas o mais comum é você conhecer centenas de milhares de melancólicos que passam a vida inteira fantasiando sobre uma vida, cultivando uma ideia que ele jura que ele vai fazer. Ele já tem o plano todo mapeado, ele tem a maquete feita, ele tem o mural de sonhos, tá tudo organizado. Só faltou o principal. Ele dá o primeiro passo para colocar isso em prática. É por isso que o melancólico naturalmente é um procrastinador nato. E o pior,
que não vai encontrar o erro na própria procrastinação. Porque na cabeça do melancólico, ele está fazendo a coisa certa. Ele está protegendo o sonho dele. Porque ele sabe que aqui dentro é onde tudo acontece. Onde ele tem poder infinito, criatividade infinita, e esse mundo de fora não merece. Não merece ter contato com a essência, com a verdade, com a vulnerabilidade que carregamos dentro do nosso coração. Então, se você é melancólico, talvez você se sinta mais feliz enquanto você ainda está procrastinando a vida que você gostaria de viver. Porque você sabe que a partir do momento que você começar a colocar em prática, esse mundo sempre decepciona. Esse mundo não é capaz de corresponder às suas expectativas que são tão altas e tão perfeitas. 3 investimentos que valem a pena o dinheiro do melancólico. Primeira coisa, se você vai investir em alguma coisa, comece pelo seu quarto. O seu quarto é o seu refúgio, é o ambiente que é só seu. Então deixa esse quarto um espaço sagrado, sabe? Investe na melhor cama, melhores lençóis, travesseiro, o cobertor mais confortável, mais quentinho do mundo. Só quem é melancólico sabe o paraíso que é você chegar em casa, entrar no quarto, embaixo das cobertas. Investe em decoração para o seu quarto. A sua chance de afirmar a sua personalidade é transformar o seu quarto no seu universo. Então, coloca o que você quiser nas suas paredes, escolhe objetos decorativos bonitos, faz um ambiente esteticamente agradável para os seus olhos. Pelo amor de qualquer coisa, mantenha o seu quarto sempre limpo e organizado. Ambiente organizado faz toda a diferença para acalmar, para regular as emoções do melancólico. Segundo investimento, tecnologias. O refúgio do melancólico, além do quarto, é a própria mente. A gente tem uma necessidade de isolamento, de quietude, de solidão. E hoje em dia existem muitas tecnologias que ajudam muito nesse isolamento que precisamos para a regulação emocional. Então, investe em um bom fone de ouvido. Você sabe a conexão especial que você tem com a música. Então, esse momento de você conseguir colocar um bom fone, se isolar do mundo, só ouvindo as suas músicas, isso é mais terapêutico que muita terapia. A coisa mais valiosa do mundo para você, melancólico, é a sua paz. A sua paz sempre vai valer mais que o seu dinheiro. Então, se tiver alguma coisa que te irrita o tempo inteiro, por exemplo, uma internet ruim, lenta demais, aquilo fica te irritando, investe, melhora a internet. Um celular pequeno demais, com a tela quebrada, aquilo fica te irritando, investe nesse celular, compra a sua paz. Aplicativo toda hora travando, propaganda, isso vai me irritando. Pega o dinheiro, investe. Tudo o que tira estresse da sua vida e te deixa em paz. Sempre vai valer a pena o investimento. E terceiro, talvez o mais importante, autoconhecimento. Eu não poderia deixar de citar. O dinheiro mais bem gasto para o melancólico é em autoconhecimento. E aqui eu nem estou falando de terapia tradicional, porque a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, a terapia tradicional não está preparada para lidar com a mente diferente do padrão que é a mente melancólica. Mas o que você puder fazer pelo seu autoconhecimento, seja terapia online, a minha terapia que é para melancólicos, livros de autoconhecimento, curso de autoconhecimento, vai em evento de autoconhecimento, esteja sempre buscando essa evolução mental, espiritual. O melancólico é comandado pela mente. Sem saúde mental, você se torna imprestável. Não faz nada, não se concentra em nada, a vida não anda. Se vai investir em alguma coisa, primeiro é a sua mente saudável. Primeiro é aprender a controlar a sua mente. Com uma mente estável, controlada, é aí que você consegue fazer qualquer outra coisa na sua vida. E claro, um último conselho adicional, melancólico, jamais gaste o seu precioso dinheiro com coisas impostas pelo padrão da sociedade. Você é melancólico, então você pensa diferente. Toda vez que as influências externas tentarem te cobrar de gasto com coisa que você nem gosta, que você nem acha que precisa, mas é porque eles acham, é porque eles estão te pressionando, jamais. Você pensa 2, 3, 4, 5 vezes.
para gastar, para investir naquilo que vem de dentro de você. Você tem o direito de viver um estilo de vida que é 100% alternativo, 100% diferente do que o padrão de felicidade e sucesso deles. Então, ao final de cada mês, você coloca na balança para onde está indo o meu dinheiro. Eu estou investindo na minha saúde mental, na minha evolução, na minha felicidade, no meu bem-estar? Geralmente isso vai estar atrelado a esses 3 itens que eu te aconselhei aqui nesse vídeo. Fato curioso sobre os melancólicos. O melancólico é assim, é capaz do vô dele morrer e ele não conseguir chorar, não conseguir sentir nada. Mas aí, se o personagem do livro que ele está lendo morre, se o personagem da série que ele está assistindo morre, acabou. Ele vai ficar mal durante uma semana inteira. O melancólico convive com uma desregulação emocional tão grave que às vezes ele é gelado, ele é frio como pedra, ele não sente nada pelas pessoas, ele começa a odiar todo mundo no ponto que ele fica se questionando: será que eu sou psicopata? Será que eu sou narcisista? Por que eu não consigo sentir nada pelas pessoas? Aí, troca para o minuto seguinte, ele tá chorando porque ele quebrou a caneca favorita dele. Tá chorando porque a planta dele morreu. Dentro do melancólico é uma intensidade emocional, é um 8 ou 80, que ele fica sendo jogado numa montanha russa emocional que vai de 0 a 100 muito rápido. E por que isso acontece? É o que eu sempre falo. O melancólico vive em um mundo interior. Ele não está vivendo aqui no mundo exterior. E por quê? Porque ele é estranho, porque a culpa é dele, porque ele é maldoso e não gosta das pessoas? Não, isso é uma reação. É uma consequência de proteção, de sobrevivência. Como se fosse uma tartaruga que um dia colocou a cabeça para fora para olhar para o mundo e o mundo tentou cortar a cabeça dela fora. O único jeito de sobrevivência é se voltar para dentro e ficar bem escondido. O melancólico é como os animaizinhos. Você já viu um cachorro ou um gato que é extremamente agressivo com todo mundo? E aí você acha que ele é um bicho ruim, mas ele só é assim agressivo porque ele já foi muito maltratado. O melancólico cria uma casca de frieza para se proteger desse mundo, porque um dia ele já foi sensível. E quando ele era sensível, ele era hipersensível. Ele é o super empata, ele é a esponja que absorve. Ele era ingênuo demais, ele era doce demais, ele se doou, ele se sacrificou. E aí é claro que esse mundo não está preparado para uma sensibilidade tão grande. As pessoas não querem que você se doe tanto por elas, mas o melancólico não conseguia controlar. Em algum momento ele foi muito sensível, ele foi machucado, e aí hoje ele virou essa... E sabe que nem sempre você vai se lembrar exatamente do momento em que você precisou criar a sua proteção. Pode ter sido lá na infância, é muito comum o melancólico ter trauma de infância, pode ter sido na adolescência, em alguma situação em que você foi muito machucado e você não soube lidar com essa mágoa e tocar para frente, como os outros temperamentos conseguem. Você não soube ignorar isso, superar, perdoar e vida que segue. O melancólico é sensível. Quando ele é machucado, aquilo ali vira trauma, sempre vira trauma. É por isso que um monte de criança sofre bullying na escola todo dia, mas só as crianças melancólicas é que ficam traumatizadas. Crianças, infelizmente, apanham dos pais como forma de educação todo dia, mas só a criança melancólica pega trauma. Pessoas são cobradas no trabalho, ridicularizadas por alguém, traídas, enganadas, enfim. A maldade existe muito por aqui, mas quem é melancólico é sensível e vai ficar traumatizado, não vai suportar. Em algum momento, alguém fez algo com você que foi tão absurdo que a sua única opção para sobreviver foi se voltar para dentro. É um processo chamado de dissociação. Você se desligou da realidade. É por isso que hoje em dia, para você, é muito mais real o mundo dentro da sua cabeça do que o mundo material palpável.
E é claro que no longo prazo isso não vai te fazer bem, isso não é sustentável. Esse recolhimento aqui dentro foi a única medida que você encontrou para sobreviver ao trauma, para se proteger, mas eu preciso te dizer que você não pode desperdiçar a sua vida inteira por causa de alguns traumas. Se você é melancólico, faça terapia, faça uma reprogramação mental, aprenda a fortalecer a sua mente suficiente para que você consiga voltar para a realidade, construir uma vida real. Não basta sonhar. Você precisa se fortalecer o suficiente para realizar. O melancólico é a pessoa mais difícil para dar presente porque ele não gosta de qualquer coisa. Se você vai numa loja e pergunta assim, qual que é o presente mais vendido, que as pessoas geralmente levam, geralmente gostam, é isso que o melancólico não vai gostar. Tudo que tá todo mundo usando, tudo que tá na moda, tudo que pertence ao padrão da sociedade, tende a perder valor na percepção do melancólico. O melancólico gosta de se sentir visto, apreciado. Então ele vai ver muito mais valor em um presente que ele percebe que você reparou nele, que você percebeu um detalhe sobre ele e aí você comprou aquela coisa personalizada só pro gosto dele. Ele prefere um presente com valor sentimental muito mais do que com valor monetário. Esse vídeo é colaborativo. Eu vou falar aqui algumas ideias de itens que geralmente cabem no gosto do melancólico, mas eu quero que vocês me ajudem nos comentários. As cores favoritas dos melancólicos geralmente são preto, branco, cinza ou azul. Outra dica importante é que o melancólico se conecta muito mais com a ficção do que com a realidade. Então sempre tem algum ídolo do melancólico, a gente sempre é fã de alguma coisa. A gente tem uma relação muito forte com a música, então se você der algum álbum especial, camiseta de banda, as mulheres geralmente amam Adele, Billie Eilish, Lana Del Rey. Os homens gostam de música clássica, talvez um MPB. Os cantores mais melancólicos, mais emotivos, aqueles que todo mundo considera meio triste, é o que os melancólicos amam. Oasis, Radiohead, Johnny Cash. Que mais que são as músicas dos melancólicos que vocês gostam aí? O melancólico sempre vai ter o filme favorito que ele ama, a série favorita que ele ama. Eu não conheço nenhum melancólico que não seja fã do universo do Tim Burton. A gente ama aquela atmosfera bem artística e bem dark, assim. O único melancólico que não gosta de Tim Burton é aquele que não conhece Tim Burton. Eu penso que roupa, calçado, acessório é muito difícil acertar. Os melancólicos são muito chatos para roupa e acessório. Não é qualquer coisa que a gente usa. A maioria das peças a gente tem agonia de algumas texturas. Tem que ficar perfeito. A gente tem que sentir o conforto, o encaixe perfeito daquela roupa para a gente conseguir usar. Então não vai nisso. O conselho mais sábio é você identificar do que aquele melancólico é fã, seja de alguma série, personagem, livro, filme, música, e você dá algum presente relacionado àquilo que é o interesse de hiperfoco dele. É o único jeito de não errar. Como terminar um relacionamento com um melancólico? Existem 3 pontos que eu considero principais: avisar com antecedência, falar a verdade, manter a calma. Terminar relacionamento nunca é fácil, e se você pretende terminar com um melancólico, você sabe que essa pessoa é sensível e que você vai de um jeito ou de outro machucá-la. Mas existe uma maneira de fazer com que esse término seja mais respeitoso, menos traumático. Você pode agir com responsabilidade afetiva. A primeira coisa que você precisa fazer é avisar com antecedência. O seu sentimento por ele está começando a diminuir, você está começando a pensar em terminar. É nesse momento que você já avisa. Você precisa, pelo menos, dar para esse melancólico a chance de consertar as coisas, a chance de melhorar. O melancólico é muito comprometido com evolução. O melancólico busca perfeição. Muitas vezes o melancólico quer muito fazer tudo certinho, mas ele tem dificuldade em entender exatamente aquilo que ele está errando. O melancólico fica traumatizado com surpresa. Se você terminar do nada, de surpresa, de repente, vou terminar, tchau, você vai desgraçar com a cabeça do coitado do melancólico. Então, por favor, isso é o mais importante.
avisa com antecedência. Dá um tempo para a pessoa assimilar a ideia e fazer o que ela puder fazer para evitar. O segundo ponto importante é que você traga uma explicação lógica e honesta. Porque se você vier terminar a relação arrumando uma desculpinha qualquer, o melancólico é muito sensitivo, ele vai perceber que você está mentindo, que você está escondendo alguma coisa. E a gente vai ficar, talvez, durante anos e anos, para sempre, com você na cabeça, tentando entender o que será que aconteceu naquela relação que eu tive lá em 1994. Qual será que foi a verdadeira causa que aquela pessoa terminou comigo? E você vai abrir um looping infinito, um labirinto de confusão e vai instalar um triplex na cabeça desse melancólico que é uma crueldade. Por favor, explica. Explica. Nem que seja uma verdade dura, sabe? Nem que a verdade seja que você conheceu outra pessoa, que você não tá mais gostando do melancólico. Mas tem que ter motivo lógico, tem que fazer sentido. Aí a gente consegue aceitar e tocar a vida pra frente. Você quer terminar? Tenha a maturidade, a dignidade de chamar o melancólico para ter uma conversa calma, com tempo. Trata esse melancólico com respeito, porque se você resolve terminar arrumando briga, gritando, xingando, ofendendo o melancólico, falando um monte de coisa exagerada que você nem queria dizer, jogando coisa na cara dele, você vai traumatizar essa pessoa para sempre. O melancólico é sensível, as palavras são duras, elas penetram na mente do melancólico. Então, não faz esse término ser um show de drama. Se você chegar num tom maduro, com seriedade, com calma, que não seja uma conversa apressada, que não seja num local público cheio de gente, sabe? Dá para o melancólico o espaço calmo que ele precisa para conseguir pensar. Se você trata ele com respeito, ele vai tratar você com respeito também. Chama ele para uma conversa, fala, a gente tem que conversar e talvez não vai ser fácil para você, mas é importante porque eu te respeito o suficiente para fazer isso de um jeito calmo, tranquilo, porém eu já estou decidido, enfim. Chama ele para conversar, respeita ele. Saiba que se você está lidando com um melancólico, você vai sim machucá-lo, mas se você seguir esses 3 passos, vai ser um término bem mais respeitoso e empático, com toda certeza. Existem alguns trabalhos que o melancólico nunca devia trabalhar, porque ele vai só perder tempo, ele vai só se machucar, se frustrar. O pior deles talvez seja atendimento ao cliente. Qual que é a única coisa que mais suga a alma do melancólico? A socialização. Atendimento ao cliente não é uma simples socialização. É todo um teatro ensaiado com falas prontas. Você vai ter que lidar com pessoas estressadas, que vão tentar gritar com você, brigar com você, xingar você, apressar você o dia inteiro. O melancólico é sensível, ele não vai conseguir escutar grosseria e deixar pra lá. Cada grosseria vai machucando ele pouco a pouco, cada vez mais. É uma tortura para o melancólico. O segundo tipo de trabalho péssimo para o melancólico é uma rotina chata, um trabalho assim automático em que você é completamente substituível, que aquilo que você faz é tão monótono que qualquer outra pessoa podia estar fazendo a mesma coisa. É um trabalho em que você não usa nada de pensamento, você só repete o mesmo movimento como se fosse um robô. Essa rotina monótona também vai sugar qualquer chance de felicidade para o melancólico. O melancólico se sente aprisionado quando ele não consegue colocar pelo menos um pouquinho de personalidade naquilo que ele faz. Quando ele é obrigado a ser robotizado, a ser igual a todo mundo, sabe? Vai acabar com a sua vida. O terceiro trabalho que é ruim para o melancólico é aquele em que o ambiente de trabalho fica todo mundo junto e você está o tempo inteiro sendo cobrado, sempre competindo com os outros, se comparando com os outros e sendo observado. O melancólico não consegue relaxar se ele sabe que alguém está observando ele. Se ele sabe que tem um monte de gente ali julgando cada movimento, se ele sabe que tem câmera vigiando ele, só isso já incomoda.
Imagina ter alguém que está ali o tempo inteiro gritando perto de você e comparando você com os outros, cobrando pressa, cobrando meta, te deixando estressado, nervoso. O melancólico não vai conseguir performar num ambiente desse. Tá, mas aí qual que é então o trabalho que o melancólico vai se sair bem? Aquele em que você pode ter liberdade de criação. Aí quando eu falo que o melancólico precisa de criação artística para ter uma vida feliz, entendam que criação de arte não é só pintar quadro. Em todo trabalho do mundo existe uma área de criação artística. Se você é professor, você pode ir lá e dar aquela aula igualzinho a todo mundo, ou você pode criar uma aula que é a sua arte. Se você é cozinheiro, você pode ir lá e cozinhar só para fazer dinheiro e para ficar igual a todo mundo, ou você pode criar o seu método, a sua técnica, a sua receita e fazer a sua arte ali. O melancólico tem um caminho de ser feliz na vida, quando ele encontra a criação artística. E, de novo, isso existe em todas as profissões, em todos os trabalhos, todas as carreiras. Se eu pudesse dar um único conselho para todos os melancólicos do mundo, seria o seguinte: viva por um propósito, execute um plano com inteligência e jamais se esqueça de que a sua felicidade só pode ser construída pelas suas próprias mãos. São 3 pontos nesse conselho que englobam as principais armadilhas que a mente melancólica geralmente cai. E se você é melancólico e se você não ficar atento para esses 3 pontos, é muito fácil, muito provável que você seja dominado pelo seu temperamento. Primeiro, viva por um propósito. O melancólico, por ser sempre tão julgado, tão ridicularizado, tão excluído da sociedade, é muito fácil que a gente perca o sentido de continuar aqui. A gente perde a vontade de viver. A vida é um negócio tão doloroso, tão sofrido, tão cansativo pra gente aqui, que a vontade mesmo é desistir porque não vale a pena. É por isso que é uma parte essencial da minha terapia te ajudar a encontrar qual que é o seu propósito. Propósito significa um sentido maior para sua vida, um significado maior do que simplesmente tô aqui para buscar um sucesso padronizado pela sociedade que nem é o sucesso que eu realmente gosto. O melancólico precisa encontrar um propósito para viver. A segunda parte do conselho é: execute um plano com inteligência. O melancólico tem a mente tão imaginativa, tão intensa, que se você não tiver um foco bem delimitado para sua vida, a sua mente te domina, ela te deixa perdido em meio a um labirinto de abstrações e de infinitas possibilidades, e você fica muito preso nos seus devaneios aqui dentro, que são muito mais legais do que a vida real, e a vida real perde a sua atenção. Então, não só um propósito, não é só um alvo, mas você precisa definir um passo a passo, um planejamento do que você vai fazer para chegar na execução real do seu sonho. O melancólico precisa de organização, porque senão ele enlouquece dentro da própria mente. O melancólico precisa saber exatamente o que ele vai fazer com a vida dele. Sabe, agenda, sabe, lista de metas, onde eu tô esse mês, esse ano, o que eu pretendo realizar no próximo ano, nos próximos 5 anos, 10 anos. A terceira parte do conselho é talvez a mais importante, que eu falo assim: melancólico, você não pode esquecer nunca que a sua felicidade só pode ser construída pelas suas próprias mãos. Você não pode viver a sua vida no modo passivo, acreditando em contos de fadas, acreditando que a sua felicidade é uma coisa que vai acontecer num passe de mágica, ou que é um presente da vida que vai cair no seu colo, que algum cavalo branco vai chegar para vir aqui te salvar e melhorar a sua vida. Não é assim que funciona. Aqui, nessa realidade, felicidade não é questão de mágica, é questão de construção, é questão de comprometimento. E essa felicidade sua, ela existe e ela não vai ser dada por outra pessoa. O melancólico cai muito fácil nessa ilusão de que eu vou encontrar uma pessoa que vai me salvar. A minha vida é tão difícil, tão solitária, tão angustiante. Então deixa eu esperar o momento perfeito, deixa eu ficar esperando o momento mágico que eu vou me sentir bem para poder realizar meu sonho. Eu vou esperar eu ficar bem para daí eu buscar a terapia.
Sabe essa ilusão de que a vida é questão de sorte e que você precisa ficar esperando o momento em que as coisas vão acontecer? Você não pode esquecer jamais que isso é somente uma ilusão. A sua felicidade, ela vai ser construída pelas suas próprias mãos. Seja independente emocionalmente, não fica esperando a ajuda, a boa vontade, piedade dos outros. Ninguém vai ter pena de você. Depende de você acordar para a vida, entender o seu temperamento. Ok, eu sou melancólico, eu sou diferente, ninguém vai me entender aqui mesmo, eu que tenho que me entender. Já que sou melancólico, eu sei que a minha mente é muito poderosa, é a minha mente que domina toda a minha vida. A prioridade é: deixa eu investir em autoconhecimento, então? Deixa eu aprender inteligência emocional? Deixa eu buscar a minha independência aqui nesse mundo, logo, que depende só de mim? É por isso que eu falo, um único conselho: viva por um propósito, encontra o seu propósito, sabendo que ele é muito diferente do que é o padrão da sociedade, sabendo que eles vão te chamar de estranhos, sempre vão te chamar de louco, sempre. Ótimo, viva com isso, viva com orgulho de ser diferente, encontra seu propósito, traça o seu plano, planejamento é tudo, organização é tudo pra gente, começa a executar, assumindo a responsabilidade de um adulto maduro que sabe que a sua mente não vai colaborar com você, a sua mente é tão poderosa, tão imaginativa, que ela vai sempre trabalhar contra, mas você precisa ser forte suficiente para aprender a dominar essa máquina que você tem aqui dentro. Então, execute seu plano com inteligência. Nunca se esqueça, toda vez que você estiver mal, se sentindo fraco, se sentindo cansado, se sentindo rejeitado, frustrado, decepcionado, humilhado, enfim, nunca se esqueça dessa frase: a minha felicidade só pode ser construída pelas minhas próprias mãos. Esse mundo aqui vai sempre tentar te colocar para baixo. Até quando você vai ficar deixando? A sua felicidade só pode ser construída pelas suas próprias mãos. Então vai construir a sua mente forte para começar a construir a vida feliz que eu sei e você sabe que você merece. O melancólico gosta de colecionar coisas. É uma característica bastante comum. Por incrível que pareça, o melancólico consegue se relacionar melhor com objetos do que com pessoas. Esse instinto por colecionar começa na infância, com as coleções de revistinhas, figurinhas, bonecos, carrinhos. Vai passando pela adolescência, com as coleções de CDs, DVDs. Eu mesma sempre gosto de falar que eu coleciono tatuagens, coleciono diplomas, coleciono medalhas do meu esporte. E por que que a gente tem essa tendência? Os meus objetos contam a história da minha vida. A minha coleção traz um significado para minha existência. Os meus objetos têm um valor afetivo muito grande para mim, porque eles são só meus e ninguém pode encostar. Os meus objetos nunca vão me decepcionar. Eles trazem uma satisfação para mim. É uma relação que está no meu controle. É como se a coleção do melancólico fosse uma prova para ele mesmo de que ele não precisa das pessoas para provar valor para a vida dele. É como se ele falasse assim: olha aqui, eu não preciso de vocês. Vocês não me entendem. Vocês não me dão o preenchimento emocional que eu preciso, mas olha aqui, a minha coleção é a prova do que eu sou capaz, do que eu consigo fazer, de que eu sou um ser humano normal que sente emoções. Se vocês, pessoas, tivessem mais paciência para me entender, eu poderia estar me relacionando com vários de vocês. Mas já que o relacionamento com as pessoas sempre frustra, decepciona o melancólico, ele se volta para onde ele tem mais controle. Ele vai buscar a validação da existência dele nos objetos, nas coleções. Isso começa lá na infância, quando a criancinha melancólica queria mesmo era que a mãe estivesse dormindo junto, mas a única coisa que ele tinha era um ursinho, uma cobertinha. E aquilo ali começou a ser o valor afetivo da vida dele. Aí, no café da manhã, o que ele queria mesmo era que os pais dele estivessem tomando o cafezinho ali junto com ele. Mas o que ele tinha era aquela caneca favorita dele. É o cereal colorido que ele comia todo dia. Por isso que não é raro que o melancólico cresça com o paladar infantil. O motivo que o melancólico coleciona coisas não é por status, não é porque ele quer mostrar para os outros que ele é melhor. É um preenchimento emocional dentro dele.
Ele não faz questão que os outros saibam da coleção que ele tem, nem que os outros vejam. O que ele quer é encontrar a satisfação pessoal dele naquele hiperfoco que é interesse dele. E isso é ruim? De jeito nenhum. O melancólico tem necessidade de ter um propósito para a vida dele. O erro seria quando o melancólico coloca essa necessidade de propósito em pessoas, porque as pessoas sempre vão errar. O melancólico não consegue lidar com os erros das pessoas, ele não entende que o ser humano erra, que o ser humano decepciona, falha e você tem que perdoar. Ele não consegue. Pelo menos os meus objetos, o meu hiperfoco, as minhas coleções, isso aqui eu controlo, isso aqui não vai falhar comigo. Porque aí o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua vontade de viver está mais garantida. Então, poxa, se eu me decepciono com a minha amiga, com o meu amigo, se eu briguei com o meu marido, com a minha esposa, pelo menos eu tenho o meu esporte, a minha coleção de medalhas que está indo muito bem. Pelo menos eu tenho o meu estudo, a minha carreira, os artigos que eu estou escrevendo, os diplomas que eu estou me formando. Pelo menos eu tenho o meu hobby, a minha coleção, que isso aqui vale a pena meu esforço. Isso aqui aguenta a minha intensidade. Então, se você é melancólico e você coleciona alguma coisa, eu te parabenizo, excelente. Você está tendo sucesso em encontrar propósito para sua vida. Você já está no caminho de construção da sua felicidade. O melancólico está sempre tentando fugir do mundo, porque o melancólico é um ser sensível, sensível em todos os sentidos. A gente sofre com esse mundo que é hiperestimulado o tempo todo. Enquanto os outros temperamentos adoram estímulos, buscam estímulos e mais, são viciados em estímulos porque estímulo dá prazer para eles. Para nós melancólicos, os estímulos machucam. É por isso que o melancólico está sempre fantasiando com o dia que ele vai conseguir fugir para longe, não falar com ninguém, o dia que ele vai conseguir usar uma capa de invisibilidade só para poder viver um dia aqui sem ninguém estimulando nada. O melancólico busca um segundo de paz. Os estímulos em excesso desse mundo são poluição para nós. A poluição sonora, barulhos muito altos, volume muito alto de televisão e celular, barulho na rua, de carro passando, gente que fala muito alto, gente que grita, tudo isso acaba com a gente. Estímulos táteis, pessoas que falam tocando em você, determinadas texturas de roupas, o melancólico é muito chato para roupa. Tem que ser tecido macio. O melancólico não gosta de usar muito acessório, muita coisa pendurada, muita coisa que fica incomodando. Nós somos sensíveis. Poluição visual. O melancólico não suporta estar em um ambiente bagunçado. A gente precisa sempre estar tirando as coisas da frente, organizando tudo certinho no seu lugar. Isso acalma a nossa ansiedade. Poluição olfativa, até cheiro. Irrita a gente, cheiro forte, perfume forte. Não é raro que os melancólicos tenham muitos problemas de pele. É a sensibilidade. Os estímulos desse mundo machucam a nossa sensibilidade. Isso é fato. Tudo que acontece ao nosso redor pra gente é numa intensidade vezes 5, vezes 10, vezes 20. É claro que só quem é melancólico vai entender. Os outros temperamentos acham que é drama, que é frescura, que é exagero. Mas só quem nasceu melancólico entende o quanto que é difícil passar o dia inteiro fora de casa, tendo que lidar com um monte de gente, absorvendo energia de um monte de gente, tendo que se esforçar muito mais que os outros para manter conversas e interações, tendo que manter o foco, apesar de um monte de barulho, um monte de bagunça. O esforço que a gente faz para manter a concentração, para manter a sanidade mental no meio de um mundo que é caótico. O maior momento de alívio da vida do melancólico é geralmente no final do dia, quando ele consegue finalmente entrar no quarto, tirar aquela roupa desconfortável, fechar a porta, trancar e respirar o alívio da solidão, da paz e do silêncio. Todo melancólico precisa de tratamento? Sim. O quê? Então, se eu sou melancólico, eu preciso de ajuda
para aprender a mudar meu temperamento? É isso que você está me falando? Sim, infelizmente sim, mas não é pelo motivo que você imagina. Não porque ser melancólico é errado, mas porque o mundo em que vivemos não entende o nosso jeito de ser. Para o melancólico sobreviver nessa sociedade aqui, a única chance é aprender a construir uma máscara, uma armadura de proteção. Eu sinto muito em ser a pessoa que tenha que te falar isso, mas esse mundo aqui não está preparado para você. Para o tipo de conversa profunda que você gosta de ter, você não vai encontrar companhia para conversar. Para a intensidade emocional que você tem, a vulnerabilidade que você mostra às suas emoções, a ingenuidade, a pureza de coração, esse mundo aqui não está preparado para receber. Toda vez que o melancólico tenta mostrar a verdade dentro do seu coração, o que vai acontecer? Ele vai ser, primeiro, ridicularizado. Ah, porque você é muito desesperado. Ai, carentão. Ai, você é careta. Você é esquisito. Você é muito quieto, não fala nada. Parece um bobinho. Parece um sonso, uma sonsa, uma lerda. Vai ser excluído. Vai ficar sozinho. Porque as pessoas não têm interesse em nada que é muito profundo, nada que é muito difícil, porque dá muito trabalho. Aqui nesse mundo, o que é legal? O que eles gostam? Uma coisa rasa, simples, prático, sem muito envolvimento emocional. Os relacionamentos são descartáveis. A vida é por status, é para validar o que está na moda, o que está no padrão. Toda vez que você tenta quebrar uma regra, você é esquisito. Toda vez que você demonstra sensibilidade, você é fraco. O que acontece é que o melancólico já percebe, ele se sente errado desde que ele nasceu. Ou é porque os próprios pais têm vergonha do jeito sensível e quietinho dele, ou porque os próprios amiguinhos da escola já vão começar a excluir esse melancólico e zombar da cara dele. E se ele consegue, por sorte, sobreviver à infância, é na adolescência que os primeiros relacionamentos já serão abusivos, o primeiro emprego provavelmente já vai ter alguém abusivo, porque se você é sensível, você sempre vai atrair situações de abuso. Quando as pessoas veem, detectam bondade, elas enxergam como uma oportunidade de enganar você, usar, explorar você. Então, a realidade é que sim, todo melancólico precisa de tratamento. Eu sei que as pessoas confundem muito achando que melancolia é doença, é transtorno. Não, melancolia é um temperamento, é uma configuração mental, é o jeito com que você experiencia o mundo e digere as emoções, é um jeito de ser que aqui nessa sociedade vai precisar de acompanhamento psicológico, vai precisar fazer alguma terapia. Senão, o melancólico não sobrevive nesse mundo estranho, hipócrita, cruel que a gente vive. Esse mundo aqui é um lugar hostil para nós, melancólicos. Eu sei que você me entende, que a gente nunca se sente seguro aqui. É sempre um nervoso, uma ansiedade de que eu não posso confiar em ninguém, de que ninguém me entende e que eu estou sempre sendo observado, que a qualquer momento eu vou ser atacado, porque aqui nesse mundo horrível, a bondade é confundida com fraqueza. Então, é assim que tem que ser. Todo melancólico vai precisar de tratamento, vai precisar de acompanhamento, vai precisar aprender a se fortalecer. Senão, ele vai ser uma presa ridiculamente fácil para os predadores que existem aos montes por aqui. Eles sentem o cheiro do seu medo e eles vão engolir você se você não aprender a ser egoísta, malicioso, espertinho, aprender a mentir. Porque o melancólico não consegue mentir com naturalidade. Tem que aprender a ser um bom ator aqui. É isso que é exigido de você. Aprender a usar máscara, aprender a fingir, aprender a ser falso. Que aqui nesse mundo é isso que você vai precisar fazer para sobreviver. É fato que todo melancólico tem dificuldade para se relacionar com as pessoas, porque as pessoas têm dificuldade de entender o nosso jeito diferente de ser. Ok,
fato. Mas você, melancólico, o que você está fazendo para ajudar as pessoas a entenderem você? Tem que se responsabilizar também. Nesse vídeo eu vou te explicar algumas ideias de como comunicar para as pessoas que você é diferente e assim, talvez elas consigam tratar você de um jeito mais apropriado. A primeira coisa que você precisa avisar as pessoas é sobre a sua sensibilidade. Então, qualquer relacionamento novo que você começa na sua vida, você já avisa, olha, eu sou uma pessoa sensível. Eu peço que você tome cuidado com o que você vai falar para mim. Algumas brincadeiras são ofensivas para mim, algumas palavras agressivas soam muito duras para mim. Se você faz uma promessa para mim, eu vou guardar aquilo e eu vou esperar que você cumpra. Porque aí, se você consegue avisar isso para a pessoa desse jeito assim, com educação, com sinceridade, com honestidade, aí fica na escolha da pessoa. Porque se ela não sabia e ela vai errar com você e ter que pedir desculpa e falar, eu não sabia que você era assim, isso vai virar uma bagunça que vai manchar o seu relacionamento. Agora, se você já deixou bem avisado, bem claro, com todas as letras, eu sou assim, eu funciono assim, aí fica nas mãos da pessoa. Porque mesmo com o aviso, se ela errar com você, ela já está demonstrando o pouco valor que você representa na vida dela. E aí, no primeiro erro, você já não precisa mais ficar perdendo tempo com essa pessoa. Afinal, foi escolha dela, foi um erro consciente. Ela não cuidou de você, portanto, ela não merece a sua presença na vida dela. É um raciocínio simples. Você precisa também saber comunicar que você é uma pessoa introvertida. Então, você vai falar assim, olha, como eu sou assim introvertido, eu gosto de ficar mais quietinho de vez em quando. Não quer dizer que eu estou triste, ou que eu não gosto de você, ou que eu não valorizo certos eventos sociais. Eu vou me esforçar para comparecer em alguns, mas eu já te aviso que eu não tenho essa energia social para estar presente o tempo todo junto com as pessoas. Você precisa entender e se acostumar com o fato de que eu vou precisar ficar quietinho e ficar sozinho de vez em quando. Tudo bem por você? O melancólico precisa treinar essa habilidade de se posicionar com as pessoas, de avisar sobre o jeito diferente dele, nesse tom educado, respeitoso e firme. A gente tem mania de querer falar ou diminuindo quem a gente é por medo de desagradar. Então, quando vai falar, fala baixinho, fala chorando, e aí já vai entrar as emoções no caminho para atrapalhar a sua mensagem. Tudo aquilo que você fala chorando, ameaçando, fugindo, a pessoa não vai levar a sério. Ao mesmo tempo, não vai adiantar você falar tentando crescer quem você é para atacar. Tudo aquilo que você fala gritando, xingando, ofendendo, a pessoa também não vai levar a sério. Você precisa treinar muito essa habilidade de ter conversas racionais sem que as emoções cheguem para atrapalhar a mensagem. As emoções causam ruído. Quando você fala no meio das emoções, você mostra que você não tem maturidade suficiente, que você não está levando aquelas palavras a sério o suficiente. Então, a comunicação também não vai ser levada a sério pelo outro lado. Pratica. É questão de prática. Você pode praticar falar sozinho, na frente do espelho, gravando vídeos, mandando áudios para você mesmo, mas é uma questão de prática. Conseguir um discurso que seja sério, que seja firme e que você não caia em nenhum dos dois extremos. Nem você vai se diminuir como uma criancinha que está implorando por alguma coisa, chorando, não é o caso, e também não é o outro extremo de você gritar, xingar, ofender, atacar a pessoa, não é uma briga. Falar sério não significa briga. Então, pratique essa habilidade de comunicar para as pessoas. Olha, eu sou introvertido, eu gosto de ficar sozinho, eu sou mais sensível, então cuidado com o que você vai falar para mim. Quanto mais você consegue ter clareza na explicação para as pessoas de como elas devem tratar você, mais você vai ter relacionamentos saudáveis na sua vida. Muitos melancólicos são viciados em conhecimento, viciados em livro, estudo. Isso parece muito benéfico, mas na prática traz um problema grave chamado obesidade mental. Os melancólicos são pessoas mais quietas, mais introvertidas, memória boa, preferem o silêncio, a solidão, encontram conforto
em livros. Então a gente sabe exatamente as soluções para todos os nossos problemas. O melancólico sabe racionalmente exatamente aquilo que ele precisa fazer para resolver a vida dele. A dificuldade é conseguir tirar o conhecimento da cabeça e colocar em prática. O melancólico ama comprar livro, ler, estudar, ele vai aprendendo, ele vai acumulando. É por isso que a obesidade mental é um problema muito sério, porque é uma ilusão. Você acha que você é muito inteligente porque você tem muito conhecimento, você sabe citar autores, artigos, referências, e você se sente culto por causa disso. Você se sente intelectual e superior às outras pessoas porque você sabe aqui dentro mais do que elas. Mas muitas vezes, quando a gente compara a sua vida real, material, na prática, com a vida de pessoas mais ignorantes que você, a vida delas parece muito melhor. Porque de nada adianta conhecer uma teoria se você não consegue praticar. Se você é melancólico, talvez a chave para mudar a sua vida não está em comprar mais livros, mas em pegar tudo que você já tem acumulado aqui. A mente melancólica é muito profunda. Cabe muita informação aqui. A gente lembra do que a gente estudou lá no ensino primário, no ensino fundamental. O que você realmente precisa aprender a fazer é colocar para fora, é fazer uma faxina, tirar toda essa bagunça, organizar seus pensamentos, aliviar as emoções que você vem acumulando ao longo de todos esses anos. A terapia cumpre esse papel, porque na terapia você vai ser obrigado a falar sobre o que aconteceu, a escrever sobre o que você está sentindo, o que você está pensando. É por isso que a prioridade do melancólico é fazer terapia. É a única maneira que você consegue tirar o conhecimento para fora e torná-lo útil. Todo o conhecimento que você tem, por mais inteligente que você acha que você é, se ele está aqui dentro da sua cabeça, escondido, ele está sendo inutilizado. Então, cuidado, se você é melancólico, você vai achar muito prazeroso estudar, fazer leituras, aprender sempre mais e mais e mais e mais. Você precisa buscar o seu desconforto, que é colocar o seu conhecimento para fora, colocar no mundo, colocar em prática. Por mais difícil que isso seja, por mais que você, que é tão detalhista, tão autocrítico, sempre vai achar o seu próprio trabalho péssimo, mas você precisa começar a praticar. A habilidade de colocar as coisas para fora e de sair da obesidade mental é a habilidade mais importante que vai mudar a sua vida como melancólico. O melancólico é o temperamento mais propenso a vícios e eu vou te explicar o porquê. A vida do melancólico é muito difícil porque ele experimenta uma dualidade. Ele é muito intenso por dentro e muito quieto por fora. É isso que causa a angústia do melancólico. Por dentro, ele experimenta uma infinidade de sensações, pensamentos acelerados, é muita ideia, muita coisa para falar, para se expressar, mas ele não consegue o espaço para colocar isso para fora. Então, o melancólico busca desesperadamente por qualquer coisa que vai amenizar essa angústia constante que sentimos. Então pensa assim, a gente vive em um mundo que exige produtividade, pressa, falar o tempo todo, socialização, estímulos, barulho, correria. Essa configuração suga a alma, a energia do melancólico. A gente não consegue acompanhar esse ritmo. Então, nós vamos buscar substâncias estimulantes que vão nos ajudar a fingir que somos extrovertidos. Eu, por exemplo, sou viciada em cafeína. Sem cafeína, eu jamais conseguiria estar falando tanto aqui nesses vídeos todo dia. Qualquer pessoa introvertida, se vai numa festa, precisa tomar alguma coisa que vai ajudar a relaxar, a ter coragem para falar, para dançar, para pelo menos parecer que está se divertindo de um jeito aceitável socialmente. É por isso que é muito comum que o melancólico precise de substâncias estimulantes para ele conseguir viver em sociedade. Ao mesmo tempo, quando estamos sozinhos dentro da nossa cabeça, tudo que a gente quer é o contrário. É acalmar um pouco, é desacelerar essa loucura que acontece aqui dentro, é parar um pouco essa voz que não para nenhum segundo. Então, a gente busca qualquer coisa calmante. E aqui vai entrar
de tudo. Vai entrar remédio, vai entrar aquela coisa verde, vai entrar chá, comida. O que der para fazer para relaxar um pouco, a gente vai precisar. Ficou claro o quanto é quase impossível o melancólico conseguir passar por essa vida sem nenhum tipo de vício? Porque quando ele está sozinho, ele precisa de alguma coisa para ajudar a acalmar a mente. E quando ele está com outras pessoas, ele precisa de alguma coisa para ajudar a colocar isso para fora. Não tem sossego para o melancólico. O mais importante desse vídeo é você entender que não é culpa sua, que você não é estranho, que você não está sozinho passando por isso, que existe uma lógica que te dá a necessidade de buscar por alguma coisa. Você precisa, em primeiro lugar, se perdoar, porque se você tem algum vício, é porque você não desistiu ainda. Você está buscando uma forma de ficar bem. O melancólico não entra em vício porque ele é um folgado, porque ele é um preguiçoso, porque ele é inconsequente, só está querendo se divertir um pouco. Pelo contrário, o melancólico entra em vício por uma busca desesperada de acalmar a angústia que ele sente. Ele vai entrar em vícios como a última tentativa, porque ele já tentou de tudo para ficar bem, então ele só tem essa opção. E cada vez que ele usa o seu vício, a culpa consome de um nível. Ele vai sempre sentir o peso da autocobrança, da vergonha. Eu já passei por esse caminho. O meu trabalho é acompanhar as histórias de centenas de melancólicos e eu nunca conheci nenhum de nós que passou por essa vida sem ter que lidar com algum tipo de vício, justamente numa tentativa desesperada de encontrar pelo menos um segundo de paz. O seu vício é só um band-aid, é só um alívio momentâneo para um problema que tem uma causa muito mais profunda. Você está buscando suprir alguma necessidade que não começou agora, começou lá atrás e precisa ser investigado. A sua dificuldade em se sentir calmo, em se sentir bem, em se sentir confiante na sua própria pele, isso não vai ser consertado com alguma substância. Você deve começar imediatamente um processo de autoconhecimento. O caminho é o autoconhecimento, porque você precisa entender a sua real necessidade, entender qual é a origem desse vício, onde isso começou, onde você se desviou da sua rota, qual que é o trauma, qual que é o bloqueio. E é nessa investigação da sua história, é nessa organização dos seus pensamentos, é nesse processo de alívio emocional que você consegue colocar a sua vida em ordem, reassumir o controle e voltar a ser responsável pelas suas próprias escolhas.